A Mentira, de Nelson Rodrigues. Seja bem-vindo a esse vídeo. Se você gostar, deixe seu like. Se achar interessante, comente o que achou. A Mentira, de Nelson Rodrigues é um romance. Romance pouco conhecido. Ele foi escrito depois da grande repercussão que ele teve com O Vestido de Noiva, que é um teatro, e também com o outro que eu até prefiro melhor, eu acho até melhor do que o Vestido de Noiva, aquela obra-prima dele, que também foi um teatro, chamado A Mulher Sem Pecado. Eu terminei hoje essa leitura aqui, A Mentira, de Nelson Rodrigues. E tem muito o que dizer, tá? Estou ainda um pouco inebriado com o que eu vi, porque de fato é uma leitura que acaba te prendendo. Se você não conhece Nelson Rodrigues, nunca leu nada dele, bom, aqui é um bom local para começar. Não vejo nenhum tipo de empecilho você começar por aqui, porque é uma daquelas leituras que vão te instigando, estilo como aquela série, não sei se você já assistiu aquela série chamada Breaking Bad. Na série Breaking Bad, cada episódio ele termina de uma forma na qual você quer, sedento, saber o que está acontecendo. A mesma coisa também acontece aqui no romance A Mentira, de Nelson Rodrigues. A protagonista, eu imagino que essa que está na capa é a protagonista, o nome dela é Lúcia. A Lúcia é como se estivesse num pêndulo entre o sagrado e o profano. Ela a todo momento é desejada por todos os tipos de homens. Ela é uma filha com um pai que também está como protagonista. Mas assim, eu tenho minhas dúvidas se está mais como coadjuvante ou protagonista, enfim, né? No romance, aqui dentro do livro, que é um pai com um perfil muito colérico, é um homem muito explosivo, é alguém muito impulsivo, é alguém que sente um certo prazer em brigar, né? É, assim, aqui na história, o Nelson, ele faz umas sacadas incríveis, tanto desses personagens, como no desfecho da história. Então, se você quer saber que sacada é essa, fica até o final do vídeo que você vai gostar, beleza? Diz muito sobre a nossa sociedade brasileira, tá? Então, assim, muitas pessoas da elite, né, intelectual, que se proclamam de esquerda, assim, botam o Nelson Rodrigues num patamar, deixam ele subir num pedestal elevadíssimo, achando que ele estava expondo meramente as hipocrisias da sociedade burguesa oitocentista, né? Pessoal desde o século XIX, final do século XIX para o século XX, né? Que é aquelas famílias perfeitinhas de comercial de margarida, né? Então, o pessoal da esquerda adora o Nelson Rodrigues por causa disso. Só que esquecem que o Nelson, ele nunca teve um interesse de expor isso meramente para dizer que, olha, eu vou agradar esse lado aqui de esquerda, né? Porque isso eu queria demonstrar uma hipocrisia da sociedade brasileira que se diz puritana, moralista, mas que no fundo são totalmente imorais, são totalmente contraditórios, não tem família tradicional nenhuma. Ele nunca teve esse desrespeito pela família, vamos dizer assim, né, de desconstruir as famílias, né? Se vocês lerem a biografia do Rui Castro, do Nelson Rodrigues, o próprio Rui Castro, que é um cara declaradamente de esquerda, né, ele documentou isso, né? É claro, na personalidade do Nelson Rodrigues, que ele não agrada, nem quer agradar o pessoal de direita nem de esquerda. Ele foi uma pessoa que foi a favor da ditadura militar, né? E depois foi contra a ditadura militar, né? Teve o próprio filho mais velho preso, né? O Nelsinho, né? Que inclusive eu nem sei se está vivo ainda hoje, eu acho que está vivo. Recentemente ele estava no hospital passando mal, já está um senhor de idade, né? O Nelsinho. Bom, comentando um pouco sobre Nelson Rodrigues, para quem não conhece, né? Vamos falar agora um pouco da história, tá? Lúcia é uma mulher absolutamente sagrada, né? É uma mulher intocável. E nós estamos num contexto em que o pai tem 4 filhos. Desses 4 filhos são todas mulheres. Dessas 4 mulheres, na qual ele se orgulha, na história você vai ver que ele fala que nunca quis ter um menino, que menina é ótimo para ele, né?
porque ele não confia muito em meninos nem homens, né? Todos eles moram debaixo do teto, já casadas. As 3 filhas mais velhas são casadas e moram debaixo do teto do pai, né? Os maridos têm como genro esse homem que se chama Doutor Maciel, né? O Maciel não tem nada de doutor, né? Na própria história diz isso, né? O próprio Nelson falando assim, olha, ele não tem nada de doutor, mas ele tem um codinome de Doutor Maciel, né? Por um certo tipo de formalismo, um certo tipo de comicidade. Antigamente, muitos jornalistas, muitas pessoas supostamente sábias, letradas, eram chamados de doutores. Ô, doutor, vem cá, doutor. Então, era um codinome para pessoas mais respeitáveis, né? Pessoa ser doutor. Hoje, necessariamente, pessoas tentam colocar com. Tem alguma coisa a ver com doutorado. A pessoa que fez doutorado, se formou academicamente como doutor em alguma coisa, né? Ou que, pelo menos, é médico, leciona como médico, enfim. Então, o doutor Maciel é esse homem absolutamente, né, como dito aqui, explosivo, né, e morando lá com seus 3 genros e suas 3 filhas, ele tem uma apreciação especial pela Lúcia, de modo com que, preste atenção, ele diz que não dá atenção, não vê problema em desprezar essas 3 filhas mais velhas não casadas e priorizar somente a Lúcia, a mais nova com 14 anos, tá? Ela tem 14 anos. E aí, assim, a gente que já conhece Nelson Rodrigues, que já leu outras coisas, eu já li inúmeras crônicas dele, né? Eu li vários livros de crônicas. Falta acho que apenas 2 livros de crônica para ler dele, para ler tudo de crônica, né? Para mim falta metade do Reacionário e mais ou menos a metade do Óbvio Ululante. Fora isso, já li tudo, tá? Do Nelson Rodrigues, de crônicas, de contos, A Vida Como Ela É. Então, quem conhece o Nelson e através do teatro, sendo ele dramaturgo, né? Sabe que ele é um sujeito que apela muito pela questão escandalosa, né, vamos dizer assim, do incesto, do homicídio, da pedofilia, algumas vezes, né? E ele não faz isso porque quer chamar atenção, não é um sujeito que é sensacionalista, negativo, ele só está expondo coisas que ele via constantemente na época em que ele trabalhava como repórter, né, criminal. Ele chegou a trabalhar e ver vários tipos de escândalos, né? Desde a esposa matando o marido a sangue frio, né? Até o marido que tinha relações com a filha e aí matou a esposa para seguir uma vida, né, privada com a própria filha, tendo relações sexuais. Então, desde coisas mais bizonhas, o Nelson viu e só relatava, né? Então, a mentira ronda por esse meio, na qual você fica pensando: poxa, será que essa predileção do pai pela filha mais nova é porque ele tem um apreço sexual por ela? E aí, em dado momento, você descobre que a filha está grávida. E aí é que começa realmente a preocupação, né, entre saber quem é esse sujeito. Porque você tem um filho, segundo as palavras do Dr. Maciel, se existe um filho, existe um pai. Quem é esse pai? O Dr. Maciel queria fazer justiça com as próprias mãos, né? E não perdoava ninguém que profanasse a sagrada filha dele. De modo com que vale salientar que, em um momento da história, o próprio Dr. Maciel fala que prefere entre a esposa e a filha Lúcia, ele prefere a Lúcia. Entre as filhas mais velhas que estão casadas e a Lúcia, ele prefere a Lúcia. Então, eu não sei se a capa representa a Lúcia, né, mas é uma moça bem jovem, provavelmente é a Lúcia, né? E, como dito, a Lúcia estava grávida. Quem é o pai, né? O leitor ele começa a se confundir, já pensar assim, já sei, o Nelson tá querendo fazer mais uma daquelas sacadas escandalosas de incesto, né? Mas, no entanto, não. Né? Você vê que o culpado não era o pai. Em dado momento, a própria Lúcia aparece numa cena conversando com um sujeito que teve relações sexuais, que ela teve relações sexuais com ele por pena. Era um sujeito deficiente físico, um paralítico. E aí você fala, opa, então o pai é esse aqui, é o paralítico. Só que depois você vê que não, também não era.
Era outra pessoa no desfecho da história, no final, ele conta que pessoa era essa, não vou dizer para não estragar, né. E você toda hora, tem uma virada, você acha que tá chegando no momento que: "Ah, já sei o que vai acontecer, eu já conheço o Nelson Rodrigues, o que ele quer", e você vê: "Não, não sei o que tá acontecendo", realmente, algo que há de pior na alma humana é exposto aqui, né, nesse romance, porque são todo momento enganações, dissimulações, pessoas tentando passar a perna uma na outra, inveja, mesquinharia, parece que não há um personagem aqui que seja meramente sincero, todos são suspeitos, de modo com que, evidentemente, iria acontecer isso. O próprio, ah, os genros todos, né, eles foram acusados pelo Dr. Maciel, porque eles evidentemente moram lá com eles, certo? Então, assim, eles fizeram uma reunião para descobrir quem é, porque eles sabem que foram os genros, ele com convicção absoluta. Ele fala que sabe que foi um daqueles 3 genros. E aí, o que aconteceu em cada quarto, né, em cada cômodo da casa, depois dessa conversa, dessa acusação, dessa explicação toda que está acontecendo com a Lúcia, a as esposas começaram a desconfiar dos próprios maridos, né. Fala assim: "Você me trai de mesmo, sei lá o quê". Então, acaba sendo uma coisa, de extrema confusão, né, que os maridos eles começam a desconfiar um dos outros ali, né, dos genros e tudo mais, né. Eh, e, dos cunhados, né, perdão, dos cunhados, né. Eh, e acaba que, de alguma forma, vocês conseguem reparar que, dentro desse cenário todo, além de só maldade humana parecer prevalecer aqui, hã, há um tipo de ironia, né. A ironia é de que, quando você vê quem é que diagnosticou a Lúcia como uma mulher grávida, era um médico. E toda a trama da história, ela ocorre porque houve vamos chamar de confiança nesse médico que diagnosticou a Lúcia como uma mulher grávida. Só que no final da história, a gente começa a reparar que esse médico, ele não é muito bem da cabeça, embora ele fale com muita convicção, ele era meramente alguém com muito tipo de confiança pelas pessoas, pelo fato de ser um especialista, pelo fato de ser um médico. Então o nome do médico era Dr. Godofredo, né, o Dr. Godofredo falou que era batata, a Lúcia estava grávida. Só que lá no finalzinho da história a gente vê que o Dr. Godofredo também falava que uma mulher de 80 anos estava grávida. E a mulher falava: "Não, é impossível estar grávida". E aí o Dr. Godofredo falava, né: "Mas, eu nunca errei, estou certo, a senhora está grávida, é batata", né. Tudo isso é muito interessante, porque a mentira, o leitor vai ficar tentando identificar onde é que está a mentira. Então a Lúcia estava grávida mesmo, foi um erro do próprio médico? Será que foi um erro do próprio médico? Será que alguém teve relações sexuais com ela mesmo, além da que ela confessou que era com um paralítico? Em dado momento a gente vê mais desfechos dessa história com mais detalhes, que a própria Lúcia ela fala que bebeu vinho numa festa, na qual estava lá alguns genros, né, desses, da família lá, né, com a esposa e que entrou num quarto, né, onde a Lúcia estava, totalmente apagada. E algum desses genros, confessou fazer uma coisa com a Lúcia. Só que a gente tá vendo que ele tá: "Espera aí, então esse é o pai de não é o paralítico, né?". A gente fica meio confuso na hora de ler e pensa assim: "Então espera aí, então este é o pai. O pai é um dos genros, né, das irmãs lá da Lúcia, que tem as suas esposas, traiu sua esposa e fez isso com a Lúcia". Só que no final você vê que também não é, né, não é assim que então assim, ah, é interessantíssimo, porque a escrita do Nelson é muito cativante. É uma escrita que lembra muito como se você estivesse assistindo um filme, né. Você quer saber o que vai acontecer depois. Eu lembro que eu estava lendo eu li isso aqui em 2 dias, 2 ou 3 no máximo, né, perdi até a conta. Mas eu me lembro que eu estava enquanto eu ia atender uma paciente, eu ia na rua lendo isso aqui, né, de tão, aficionado que eu estava
pela história, né. Eu estava com muita saudade do Nelson Rodrigues, viu. Ele é um sujeito absolutamente, eh, ímpar para poder escrever sobre nossa literatura brasileira. Se você que está me assistindo aí agora quer saber mais sobre próximos livros, indicações de livros, ou até mesmo receber aulas de conteúdos gratuitos, eu recomendo que você vá aqui na descrição deste vídeo e entre no grupo do WhatsApp, onde ocorrem aulas semanalmente aos sábados às 19h30. Eu estarei lá, você pode fazer perguntas, perguntar sobre o conteúdo da aula ou até mesmo indicações de livros, tá bom? Espero ter ajudado alguma coisa. O link está logo aí abaixo para adquirir esta obra-prima, A Mentira, que eu li no Kindle, beleza? Grande abraço.